O oceano tem suas cavernas silenciosas, profundas, profundas, quietas e sozinhas. Embora haja fúria nas ondas, abaixo delas não há nenhuma. Ao longo das últimas semanas de treinamento, memorizei quase todas as facetas da Toscana. Cada mostrador e cada leitura, e cada botão e tela e nuance da estrutura. E a qualidade do artesanato do submarino pessoal nunca deixou de me surpreender. Foi uma façanha notável de engenharia essa pequena fera. Projetado com tanto cuidado que até o equipamento no casco poderia suportar mais pressão da água do que o mar poderia reunir em qualquer profundidade alcançável. Era o meu Pégaso, o meu cavalo de Troia, o meu próprio Apollo 11. E dentro desta matriz de espuma sintática em camadas, eu seguiria o lastro até as profundezas gratuitas e inexploradas de Higgins Mall. Iniciei uma sequência de separação e o mergulhador profundo se afastou do escolta e mergulhou sob a superfície do Pacífico com silêncio e graça e alguns nós de velocidade. E então fui consumida em um mundo totalmente novo, embora um que eu frequentava, o do mar. Cardumes de peixes nadavam por mim, e quando sua nuvem passava por um raio de sol, brilhava prateada, e abaixo deles nadavam raias que rolavam suas asas ao ritmo da corrente, e nas rochas rastejavam os crustáceos, e se assentavam as plantas que enfeitavam todas as pedras branqueadas ali como enfeites de feriado. Mas eu tinha um compromisso a cumprir. O tanque de oxigênio era um relógio exigente. Então eu mergulhei direto além do antigo Recife e para as águas abertas, onde o leito do mar não podia ser visto por muitos e muitos quilômetros ainda. A boca, Ruben havia dito. 50 mil pés abaixo da superfície, Booker. 50 mil, sabe o que isso significa? Significa que é muito mais profundo do que o abismo Challenger. Ele concordou com isso. Você está pronto para fazer história? Eu estava. Eu pensei que estava. Eu me preparei para este mergulho solitário e nada mais por alguns anos agora. Foi o ápice de uma vida de trabalho e estudo na área. E tão forte era sua influência em minha mente que eu frequentemente sonhava com isso durante o sono, sobre o que eu encontraria no fundo e o que isso significaria e quais coisas monstruosas poderiam se ofender com minha presença lá. Não, eu empurrei o pensamento de lado. A Toscana era toda a proteção necessária nesse aspecto. Oferecia tecnologia de ponta em vez de um buraco pesado, e isso era suficiente para resistir a uma pressão de água suficiente para esmagar ossos sob a pele e polegadas de aço. Que animal tinha mandíbulas mais poderosas do que o próprio oceano em braças? Então eu acionei os propulsores e desci como uma bala para o aperto. Eu olhava para o medidor de profundidade tanto quanto para o mar. 100 pés, 200, tubarões, tartarugas e incontáveis peixes passavam por mim. 300 pés, 500 pés, 700 pés, 1000, 1250, a altura inversa do Empire State Building. 1500, 1600. A água começou a ficar turva, granulada e escura enquanto a luz solar lutava para continuar a atravessá-la. 2000, 25, 5, 3000, 32, onde a luz não brilha mais. E logo toda a luz que eu tinha para derramar no caminho à frente e abaixo eram as luzes da Toscana. Continuei descendo por horas. O medidor de pressão subia em rajadas espasmódicas, mas subia. Logo, ultrapassando o ponto onde o peso do mar teria esmagado o aço de outro navio, 1 quilômetro abaixo, 1.3, 1.6, onde até mesmo as baleias cachalote atingem seu mergulho mais profundo. Agora eu poderia afirmar com confiança que nenhum mamífero na Terra estava tão profundamente submerso naquele exato momento quanto eu. E ainda mergulhei 2 milhas, 2.1, 2.2... A água agora era tão negra quanto o espaço, exceto onde as luzes da Toscana a atravessavam, e a espessura do fluido fazia parecer tinta ou óleo ou algum tipo de lodo alienígena que se espalhava contra as janelas reforçadas e se arrastava pelo casco. Apesar da imensidão, as coisas eram apertadas aqui embaixo. Mesmo assim, segui mergulhando. 13 mil pés, a zona abissal.
13.000 pés. A pressão é de 11.000 libras por polegada quadrada. Vi um peixe pescador passar e ele se assustou com a enorme quantidade de luz espalhada pela Toscana, que ofuscava seu próprio brilho bioluminescente. Ele nadou para longe e eu mergulhei mais fundo. 15.000 pés. 3 milhas. 3.1. Agora as coisas ficam interessantes. A humanidade visitou essas profundidades quase infrequentemente o suficiente para contar as expedições em um único par de mãos. Agora eu estava classificada entre alguns exploradores ilustres, e embora eu não fosse a primeira a atingir essas marcas, eu atingiria a mais profunda ainda antes que a jornada terminasse. Eu estava determinada e capaz. Então eu verifiquei a tabela de profundidade. 16.281,4 pés. Quase na metade do recorde mundial. O Tuscany continuou seu mergulho. 20.000 pés para baixo. A zona Hadley. A pressão aqui é 1.100 vezes maior do que na superfície. 22.000 pés. 26. 29.000. A altura do Monte Everest. 30. 30,5. 31.000. A mesma distância da superfície, como um avião comercial no auge de seu voo. O Challenger Deep, que anteriormente era o lugar mais baixo registrado no leito do mar, fica a aproximadamente 36.000 pés abaixo da superfície nas profundezas da Fossa das Marianas. Nenhuma luz do sol jamais chegou perto. E pelas melhores contas, a vida existia lá, mas apenas escassamente. E a pressão é indescritível. Porém, meu destino era muito mais profundo. Tudo o que sabemos é que encontramos um canyon, disse Ruben. Anão é o Grande, sentado bem no centro do leito do Pacífico, cerca de 1.200 quilômetros a oeste do Havaí e mais 900 ao sul, e, pelo que podemos calcular, cerca de 50.000 direto para baixo. 36.000 pés. Agora eu estava empatada pelo recorde mundial. 50.000 pés? Por que só estamos vendo isso agora? 36,5. Eu consegui. Meu batimento cardíaco acelerou para um ritmo mais rápido. Eu me tornei oficialmente uma recordista mundial. Nenhum ser humano na história registrada esteve tão abaixo da superfície quanto eu estava naquele exato momento. A nova tecnologia de varredura do leito marinho ajudou. Ela forneceu um mapa topográfico da hidrosfera mais detalhado do que os anteriores. E uma vez que recebemos os resultados, nós os analisamos, e lá estava, apenas nos esperando, nos convidando para descer. 37. Então, o que tem lá embaixo? 37,3. Doutor, se soubéssemos, não o enviaríamos, certo? 37,9. Suponho que não. 38. 38,5. Os terríveis espíritos do abismo realizam sua comunhão lá, e existem aqueles por quem choramos. Os jovens, os brilhantes, os belos. Higgins Mall, de acordo com as melhores informações disponíveis para mim no momento da partida, é um poço, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Começa a aproximadamente 46.000 pés abaixo da superfície e estima-se que atinja o fundo em Higgins Deep, um pequeno vale que fica em sua base, cerca de 5.000 pés adicionais abaixo disso. O Mall é a formação mais grande e profunda na hidrosfera e ainda assim suas dimensões e localização são as únicas coisas concretamente conhecidas sobre ele. É claro, é aí que eu e o Tuscany entramos. 43.000 pés abaixo, acendi os holofotes embaixo do Tuscany e o brilho cobriu uma paisagem alienígena que provavelmente não era vista há mais de 1 bilhão de anos. Havia montanhas aqui. Montanhas! Montanhas que rivalizavam com os Alpes e arcos selvagens e planaltos que se estendiam até um horizonte nebuloso antes de sumirem nas águas do mar. Eu até vivi daqui nas profundezas. Uma lula de proporções monstruosas nadou próximo ao meu barco. Ele parou por um momento, e durante esse momento eu pensei que ele poderia se ofender comigo. Mas depois de olhar atentamente para a Toscana e passar um tentáculo pelo lado do porto, ele nadou em busca de outras coisas. Isso aí, garota. Desci ainda mais. 44.000 pés. 45.
E então, de repente, lá estava. A boca. Minha boca ficou aberta de espanto ao ver a imensa dimensão da fera. Era uma visão de tirar o fôlego. Um buraco monstruosamente grande e igualmente escuro na crosta da terra que despencava para profundezas inimagináveis. Desci um pouco mais. 45.500 a 46.000 pés. E a Toscana caiu em seu bocejo. Nas profundezas, as coisas eram ainda mais escuras, mesmo com a luz do sol muito apagada. 46.5, 47, 47.2. Comecei a perceber uma corrente baixa me puxando para baixo. Não era particularmente poderoso, mas era inesperado, e por isso era alarmante. E ainda assim eu não conseguia me forçar a subir, ainda não. Eu vou voltar se ficar ruim, então desci mais e mais e mais fundo na caverna, 48.000 pés, 48.5, 49, 49.1. E então, eu vi um brilho. Eu apertei os olhos e diminuí as luzes para confirmar a intuição. Que diabos é isso? Estava lá de fato um brilho vermelho-púrpura, depois verde, depois púrpura novamente e então azul, flutuando em uma névoa de corrente alguns milhares de pés abaixo. Retomei o mergulho para persegui-lo. 49.5, 49.7, 49.9. O brilho, seja lá o que fosse, estava ficando mais profundo, mais amplo e mais brilhante. Logo preencheu todo o caminho descendo e à frente. Diminuí as luzes debaixo da Tuscany para a configuração mais baixa, e a 50.000 pés eu podia ver que o brilho vinha de algum lugar não diretamente abaixo de mim, mas para o lado e em torno de uma curva ampla. Esta caverna não é um poço reto, e com certeza o buraco terminava aqui, e então se abria para a esquerda. Santo Deus, santo Deus! Era uma câmara de caverna, com pelo menos 1 quilômetro quadrado, e apenas a enormidade de seu raio mantinha a escuridão dela, apesar da presença de milhares de lagoas bioluminescentes flutuantes que pulsavam em roxo, verde, azul e vermelho e se apagavam no intervalo. Levei a Toscana para mais fundo, e suas câmeras ganharam vida. Os marinheiros cansados descansam calmamente sob seu próprio mar azul. As solidões do oceano são abençoadas, pois ali existe pureza. A caverna escureceu ainda mais quando as cápsulas sumiram na água atrás do navio, mas havia mais a ser visto além de rochas. Toscana, cerca de um quarto de hora após entrar na câmara, logo flutuou por uma planta estranhamente semelhante a uma corda de tamanho absolutamente impossível, que parecia se estender quase pela altura da caverna e se alargava na base, embora a parte inferior estivesse envolta em escuridão. Levei o submarino para uma inspeção mais próxima, acendendo as luzes no máximo. Meu coração batia forte. Havia ventosas nele, cada uma era tão grande quanto a própria Toscana, e elas se contorciam e pulsavam por toda a extensão do que agora era claramente um tentáculo. Em pânico, empurrei a Toscana para trás e longe daquela coisa. Mas quando tentei virá-la, a base do buraco colidiu com a fera e ficou presa em uma das ventosas. Acelerei os propulsores e ouvi um som úmido de rasgo enquanto a máquina se libertava da ventosa. Mas então o tentáculo ganhou vida. Ele chicoteou e girou e bateu ao redor da caverna e se pressionou contra o teto, e então caiu profundamente além de onde a escuridão cobria o chão. Vamos lá, querido. Acionei os propulsores novamente, e a Toscana disparou de volta pelo caminho que veio através da escuridão e em direção ao lago, cujo brilho eu esperava que me desse a oportunidade de apagar as luzes da nave e fazer minha fuga se eu tivesse tanta sorte. Mas muito em breve comecei a ouvir e sentir o movimento de algo inominavelmente titânico rolando pelo chão da câmara. Rugiu e trovejou, e tremeu, e sacudiu, e logo nuvens de terra e rocha voaram para fora do breu e cobriram a vista à frente, e eu podia ouvir pedregulhos batendo contra o teto da caverna antes de afundar novamente para onde estavam. Merda!
O som havia irrompido por toda a extensão da caverna de uma vez. Meus tímpanos quase estouraram devido à explosão que foi parcialmente abafada pelas paredes da Toscana. O submarino também sacudiu, mas manteve sua integridade o suficiente para eu voar além das cápsulas flutuantes, algumas das quais agora estavam derrubadas de lado e rolando, e de volta para a boca aberta do túnel que me levaria de volta ao mar aberto. A Toscana se contorceu e rolou com o impacto. O tentáculo havia disparado do chão e atingido a parte inferior do navio entre seus lastros. Felizmente, a força do impacto a empurrou para cima em direção ao túnel. Rolei a Toscana com o impacto e consegui recuperar algum controle, e impulsionando os propulsores na curva e para cima novamente, agora de volta ao mal. Então eu comecei a subir. 52 mil pés. 51. 51,5. 51. Então o que tem lá embaixo? Vamos lá, querido, vamos lá. Não me decepcione agora. Não me decepcione agora, porra. Doutor, se soubéssemos, não estaríamos te enviando, certo? 50,5, 50, 49,9, 49,6. Tuscany subiu em pânico, e durante todo o tempo eu podia sentir o estrondo do tentáculo perseguindo-o nas paredes do poço. Ele abriu caminho pelo túnel e chicoteou e se debatia. Mas Tuscany era uma corredora velocíssima. 47,5, 47. 46,8, 46,4, 46 mil pés e subindo alto. Suponho que não. Tuscany saiu da boca e estava prestes a disparar direto de volta para a superfície, mas então o tentáculo voou ao lado dela e quase esmagou seu para-brisa dianteiro. Forcei os controles ao máximo, e Tuscany desviou para a esquerda e um pouco para cima, quase perdendo o contato com o chão. Reacendi as luzes para navegar pelo labirinto rochoso enquanto lutava para continuar a subida. Mas à luz da nave eu vi isso. Afinal, essas não eram rochas. Eram outras naves. Vasos massivos, navios de guerra imperiais de eras passadas. Tortos e curvados e quebrados no fundo do mar, puxados para cá por seja lá o que foi que agora virou as costas para o meu devorar. Os tentáculos se chocaram atrás de mim. Mastros principais, baluartes, convéses planos, ferro enferrujado e buracos de barco de madeira foram estilhaçados e jogados aos ventos do mar para nunca mais se reunirem. Eu dirigi a Toscana por este cemitério náutico com velocidade muito acima do seguro para mim. Passamos por baixo de torres de navios, através de montagens de canhões, além de lâminas de motores mortos e ao redor de lemes. A cacofonia do meu voo e a trilha de destruição do meu perseguidor despertaram a vida no local. Peixes saíram de buracos, cabines, quartos de capitães e escadas de convés, logo se juntando a mim em minha fuga. Mas parecia que não havia escapatória a ser encontrada aqui. O solo inteiro por incontáveis milhas tremeu e retumbou com força sísmica. Era estrondosamente alto e ganhava velocidade e violência com o tempo. Tuscany finalmente voou para cima para perder um ninho de corvo fragmentado no topo do mastro por menos de um pé e finalmente usou aquele momento direcionado para colocar distância entre o leito do mar e ela mesma com tantos nós de velocidade quanto seus propulsores permitiriam sem explodir com esforço. O gráfico de profundidade subiu. 45,9, 45,2, 45 mil pés, 44,8. Vamos lá, seu filho da puta! A própria água parecia deslocar o som, e então, do nada, a Toscana não era mais a única coisa derramando luz no abismo. Um brilho laranja piscou através do mar e, por um instante, iluminou quase a totalidade de sua vastidão. Então piscou, acendeu novamente e permaneceu ativo. Desliguei as luzes da Toscana para preservar cada molécula de energia para a subida. 44,2, 44, 43,7. Ao meu lado, no brilho, eu podia distinguir outras criaturas recuando também, de tamanho espetacular, novamente, que a humanidade nunca havia catalogado e que, infelizmente, eu não teria tempo para fazer isso. Havia coisas do tamanho de um ônibus em forma de arraia, envoltas em nuvens de gelatina transparente, e até aquele polvo do tamanho de um prédio, todos voando para cima em pânico coletivo. E eu liderava a carga?
431, 428, 423, 42. Olhei para trás através do vidro traseiro. A boca se moveu. Estava vivo. Deus Todo-Poderoso, eu estava na garganta do Leviatã. Eu estava na maldita garganta dele. Eu vi a língua tentáculo dele sair da boca e coletar peixes suficientes para alimentar uma vila. A Toscana disparou para cima enquanto o Leviatã chicoteava tentáculos enormes atrás dele, ganhando velocidade com a força de um furacão. O Leviatã abriu sua boca novamente e cuspiu sua língua tentáculo, e com ela agitou várias piscinas olímpicas de água em um redemoinho de força de vendaval. A lula gigante foi pega em sua fúria, e então desapareceu para sempre no poço quando a boca se fechou com um estalo estrondoso e ecoante. Enquanto isso, Toscana continuou a subir rapidamente e conseguiu escapar do redemoinho por um pé. 39.500, 39.000, 38.700, 38.200, 38.000 pés e subindo, mas o Leviatã me perseguiu implacavelmente, cavalgando na corrente de sua própria corrente. Seus tentáculos, com dezenas de pés de largura e 1 milha de comprimento, batiam na água, tentando ganhar velocidade para seu hospedeiro. 37.5, 37, 36.4. Toscana provou seu valor com velocidade, e o medidor de pressão agora caía em saltos. Permaneceu no vermelho, e ficaria assim por um tempo, mas caía constantemente mesmo com o gráfico de profundidade subindo. 29.000 pés. 28.3. 27.5. Mas o Leviatã continuava a perseguição. Ainda não. Pude sentir que ele intensificava seus esforços. A água deslocada balançou a Toscana, e ela se contorceu e rolou na corrente sintética. Então eu ouvi a boca se abrir atrás de mim, e a água começou a chicotear e girar em frenesi pela carga do oceano. Acionei os propulsores até o limite. A espuma sintática de revestimento foi levada ao limite. O vidro reforçado começou a lascar muito levemente, mas as lascas se transformaram em rachaduras, e essas rachaduras começaram a se espalhar pela largura das janelas. Eu verifiquei os medidores. 20.000 pés. 19.8. 19.4. 19.3. A subida estava diminuindo. Vamos lá, querido, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, Deus, esteja comigo, esteja... No brilho laranja dos olhos do Leviatã, eu podia ver o quão rapidamente a água estava passando pela Toscana e sendo sugada para o redemoinho. O submarino começou a balançar de um lado para o outro, tremendo e sacudindo. 17.4, 17.000, 16.9. 16.3, 16.1, 16.000. Observei o medidor com um desespero nauseante. 15.95, 15.92, eu... sentia a diminuir para um rastejar. Vamos. 15.925, 15.94, 15.96. Merda! E foi isso. A Toscana foi capturada, e assim que o gráfico de profundidade começou a escorregar, senti todo o submarino perder todo o controle e tombar para trás e ao redor. Fui arremessada do assento e bati com o nariz no teto da cabine do piloto. O sangue explodiu e encharcou minha camisa e respingou no vidro e em todo o conjunto de controle. Agarrei meu rosto e comecei a aplicar pressão para diminuir a perda de sangue, mas a Toscana virou novamente de lastro para estibordo no redemoinho e me derramou na escada do alçapão. Senti meu ombro deslocar e minha rótula bater no último degrau. Minha cabeça girava e a Toscana caía para trás. As rachaduras na janela se espalhavam rapidamente. 16.3. 16.4. Eu podia sentir o cheiro do interior da mariposa através do casco do navio. Mas então, de repente, e não um momento muito cedo, tive uma ideia. Não era uma ideia particularmente boa, mas diabos, se não era melhor do que nada. Consegui mancar até os controles e me segurar enquanto o navio rolava. Espere por isso. Aguarde!
Agora? O rugido estava tão próximo que todas as últimas superfícies de controle na esfera vibraram em seu estojo. Meus tímpanos também vibraram. Então reacendi os propulsores com força total, em ângulo. E a Toscana tremeu, virou e sacudiu, e com sorte caiu direto fora do redemoinho, com centímetros de sobra. Senti a borda da boca do Leviatã roçar o lado estibordo, e o impacto novamente me enviou para o teto, enquanto o navio rolava de ponta a ponta novamente. Bati com as costelas em uma depressão no nicho e caí de volta no assento, de cabeça para baixo e então no chão. Consegui me endireitar com meu braço bom e me orientar. Eu estava livre, mas apenas por pouco. O Tuscany inclinou e tombou novamente e rolou. Mais lento agora, sem a corrente do redemoinho, mas ainda não no controle de sua atração. Tentei desviar, mas foi inútil. O navio virou por trás da boca titânica do Leviatã e subiu sobre sua cabeça enquanto a besta passava por baixo de mim como um trem de carga. E pela primeira vez desde que capturei o olhar do monstro, comecei a apreciar totalmente a magnitude de seu tamanho. Suas costas eram uma espinha interminável, serpentina e com barbatanas afiadas do tamanho de uma pequena cadeia de montanhas, e apenas manobras rápidas afastaram a Toscana das barbatanas dorsais serrilhadas que subiam em minha direção e abriam o próprio mar. Elas passaram a poucos metros de mim, e a explosão da corrente que levantaram fez o submarino cambalear para trás, para uma segurança relativa. Rapidamente diminuí as luzes para o mínimo e recuperei o fôlego enquanto a forma completa do Leviatã passava por mim. Estendia-se muito longe no abismo abaixo por mais de 1 milha, e arrastando atrás de si estavam milhares e milhares de tentáculos, uma floresta dessas coisas, cada uma do tamanho de uma rodovia de 6 faixas e pontiagudas com ganchos afiados como navalhas e uma enxurrada de barbatanas aladas. Levou 3 minutos completos para a fera passar totalmente por mim, e então ela se curvou na outra direção e nadou em busca de outras coisas para devorar. A forma logo se esvaiu na sombra e então ela desapareceu. Emergi horas depois, permitindo que a Toscana maltratada levasse seu tempo na jornada. Ela foi a única responsável pela minha fuga, que se dane meu raciocínio rápido. Uma maravilha da engenharia. Depois de romper a superfície, disparei um sinal de socorro e desmaiei de exaustão. Aparentemente, fui resgatada pela guarda costeira horas depois, a centenas de milhas a sudoeste do Havaí, retirada dos destroços do meu submarino e levada para um hospital no continente. Foi lá que acordei um dia inteiro depois. Enquanto me recuperava, ouvi alguns comentários isolados sobre uma tremenda atividade sísmica perto de onde eu estive e como todo o fundo do oceano havia mudado, movido e alterado sua forma. Mas eu não ligo, contei aos desgraçados o que sabia. Além disso, eles possuem a Toscana e todas as evidências registradas. E você agora tem este relato escrito. O que todos fazem com essa informação agora é totalmente com eles. Tudo o que sei é que não vou mergulhar tão cedo. Cheguei à conclusão de que a humanidade tem mais do que espaço suficiente para se expandir e viver e prosperar acima e perto da superfície e em terra e nos céus. E em breve, espero, lá fora entre as estrelas. Mas há coisas no mar que possuem a propriedade do profundo, e talvez seja melhor deixar assim. Para o bem de todos nós. A terra tem culpa, a terra tem cuidado, inquietos são seus túmulos, mas o sono tranquilo está sempre lá, sob as ondas azul escuro. O USS Distrito de Columbia implantou sua carga, um submarino furtivo da Marinha da classe Eisenhower, para 2 homens chamado Agincourt, no qual servi como navegador ao lado do engenheiro Lavelle, e uma vez que estava solto, ele se afastou para o Pacífico e começou a se separar de seu escolta. O mar estava em ruínas aqui.
Havia peixes mortos e cascos de barcos fragmentados flutuando na corrente, mas estava longe de ser inesperado. Foi estimado recentemente, na verdade, que desde que o Leviatã acordou alguns meses atrás, ele perturbou criticamente mais de 400 trilhões de toneladas cúbicas de água, e toda a vida ali presente se tornava uma ameaça potencial para as rotas de navegação e operações navais. Por essas razões e outras, foi classificado como uma grave ameaça à segurança nacional. E assim, a Marinha construiu o Agincourt com base no projeto da Toscana e selecionou Lavelle e eu para tripulá-lo, e então instruiu a nós dois para caçar o Leviatã e atraí-lo para fora do fundo para que o Distrito de Colômbia pudesse se mover para uma morte rápida sem se expor na perseguição. Por algumas horas, depois que entramos no mar, havia pouco além de silêncio e a enorme massa do Distrito de Colômbia seguindo, mas então, até isso, se desvaneceu na água do mar, e quando isso aconteceu, Lavelle e eu nos encontramos sozinhos no meio do oceano. Ele desceu a escada do alçapão do centro de operações e se juntou a mim brevemente na esfera. Latner, você é o navegador. Como você pretende achar isso em alto mar? Eu já estou rastreando. Você está vendo isso? Apontei para um longo corredor de água do mar que se movia para o norte. Nós estávamos seguindo isso há algum tempo. Lavelle franziu os lábios. Não notei o grande rascunho lá fora. Não havia, até mais cedo nesta manhã. Esse Leviatã nadou para cá algumas horas atrás e deixou isso como um pequeno presente para nós dois. Vamos fazer questão de agradecê-lo. Quanto tempo mais até vermos essa coisa? Pouco. Veja esses peixes. Acenei para um cardume daquelas coisas. Você já viu algo assim? Ele balançou a cabeça. Eles pareciam em pânico. Eles nadam em nossa direção por um motivo. Quanto mais perto chegarmos, mais veremos. Aguarde. E nós fizemos. O que começou como uma escola isolada de peixes, logo se tornou várias. E então, o retiro náutico fervilhou em escala e número em uma nuvem mamute e fervilhante de vida, toda agitada em um frenesi e empurrando desesperadamente para o sul contra a correnteza, como pássaros de uma nuvem de tempestade ou o início do inverno. Nós dois não dissemos uma palavra até a multidão se dispersar, e a Agincourt se encontrou novamente flutuando no mar aberto e tranquilo. E então eu parei a Agincourt completamente, e Lavelle disse: Santo Deus! À nossa frente, a não mais de 2 quilômetros de distância, estava uma massa titânica de sombra, imóvel e tão impressionantemente enorme que nem todas as suas bordas podiam ser totalmente vistas. Era o Leviatã, as baleias azuis e os dinossauros empalideciam em comparação a essa coisa monstruosa e montanhosa. E enquanto Lavelle e eu sentávamos e olhávamos para ela, ela fez seu primeiro movimento. Uma virada para as profundezas atrás dele, seguida por um mergulho acentuado ao fazer isso. É claro, a silhueta de sua forma completa veio à vista e a visão disso roubou o fôlego diretamente de nossos pulmões. Naquele momento, não conseguiríamos dizer nada, mesmo se soubéssemos o que falar. Nós simplesmente olhamos para a coisa e fizemos o nosso melhor, embora indigno, para apreciar a magnitude de sua vastidão. Era tão longo quanto eles disseram que era, uma enorme coisa serpenteante, cuja cauda se dividia em 1000 outras caudas que flutuavam e enrolavam e arrastavam-se preguiçosamente atrás dela e caíam profundamente na escuridão. Mas vê-lo pessoalmente era uma experiência completamente nova. Sem dizer mais nada, Lavelle voltou rapidamente para a escada e subiu até a sala de operações. Agincourt para o Distrito de Colômbia. Aqui é o Tenente Lavelle. Localizamos o Leviatã. 33.934 por menos 150 e 3.4570. Estamos em perseguição, mas ele está se movendo rápido e está descendo. Olhe para a correnteza. Aconselhamos que o distrito siga nossa marca, mas fique em espera para engajar até que tenhamos trazido de volta para você. Acelerei os propulsores enquanto ele falava e segui a sombra escorregadia para o fundo do mar. 12 nós de velocidade. 12.2, 12.4. Agincourt rastejou e depois navegou e então correu com toda a pressa na perseguição de um monstro. Lavelle desceu a escada do alçapão minutos depois. O distrito está a caminho. Ganhando velocidade?
Ela está se movendo, mas não vai se expor até termos esse desgraçado onde ela quer. Alguma ideia nesse sentido? Passou um momento antes que eu dissesse: Você viu as imagens da Toscana? Pedaços e partes, sim. Bem, o piloto chamou a atenção do Leviatã e ele o perseguiu direto até a superfície. Mas ele conseguiu, não conseguiu? Sim, por pouco pelo que eu vi, desistiu de mergulhar em profundidade. Qual é o seu ponto? O ponto é, Agincourt é mais rápido que Tuscany? Se fizermos a coisa nos perseguir, podemos superá-la e pegar o distrito pelos flancos. Um par de torpedos em seu lado e bum! Temos em nossas mãos uma peça de museu de 300.000 toneladas. Houve outra pausa, e então Lavelle a quebrou com a pior pergunta de todas. E se o distrito não conseguir nem arranhar aquilo? Viu o tamanho daquilo? Bem, então, suponho que teremos que encontrar outra carona para casa. O Agincourt encheu seu lastro e seguiu o Leviatã para as profundezas do Pacífico, além de onde a água parava os raios de sol no portão. E antes que percebesse, tudo que podia ser visto era um nada absoluto. A partir daquele ponto, foi a humilde capacidade de sonar do barco que nos manteve movendo na direção certa, com um ocasional empurrão da própria corrente de inundação do monstro. Lavelle quebrou um longo silêncio. Qual é o plano? No momento, estou apenas tentando chamar a atenção dessa coisa. Quanto mais perto estivermos do distrito, quando ele nos notar, melhor. Estamos nos aprofundando demais. Muito fundo demais. E estávamos. Pela tabela de profundidade, acabamos de passar dos 15.000 pés e precisávamos mudar as coisas. Vá em frente e prenda-se. Ele fez isso no banco de trás, atrás de mim. Então liguei os faróis dianteiros e acelerei os propulsores. O que diabos você está fazendo? Como eu disse, estou chamando a atenção dele. Mas então eu parei e aliviei os propulsores. As luzes do Agincourt espalharam seu brilho por todo o abismo e o encontraram vazio. Onde O inferno. foi parar? Eu aumentei o brilho das luzes e parei o barco completamente. Eu não sei. Nós escaneamos a água em busca de indícios de movimento ou sombra, mas não havia movimento e não havia nada além de sombra e silêncio. Coloquei Agincourt em velocidade de cruzeiro leve e seus holofotes varreram, mergulharam e se lançaram nas rochas. Nada. Droga. A menos que... Eu apaguei as luzes. E agora? O que é isso? Não tem como algo tão grande simplesmente desaparecer. Então pra onde foi? Explodi o lastro, ajustei o rumo do Agincourt para a superfície e acelerei os propulsores como nunca. Ele não foi a lugar algum. Sabia que estávamos aqui o tempo todo. Ele só nos puxou para o escuro para despistar a perseguição. Uma criatura tão grande tem medo de ser caçada? Não é ele o caçado, somos nós. Agincourt se levantou através da água com toda a velocidade que conseguiu reunir para a corrida, mas o tempo estava contra nós. À nossa frente, a sombra de um titã se moveu rapidamente para bloquear nossa fuga. A diferença era entre o crepúsculo profundo e o preto da meia-noite. Precisamos nos mover, tente contatar o distrito. Lavelle soltou o cinto de segurança e voou para a escada do alçapão, subindo rapidamente. No momento seguinte, ouvi o estático do rádio enquanto ele fazia uma chamada. Alô, Distrito de Colômbia, aqui é Agincourt. Você me ouve? Câmbio. Estática, audível até na esfera do piloto. O enorme volume do Leviatã estava bloqueando o sinal. Continue tentando contatar a escolta. Eu vou sair debaixo dessa coisa e abrir o caminho. Olá, Distrito de Colômbia. Aqui é o Tenente Lavelle do Agincourt. Você consegue me ouvir? Câmbio. Agincourt fez uma curva brusca para este bordo, e eu acelerei ao máximo para fugir. 17 nós, sem mais. 17.3, 17.5, 17.7, eu olhei para cima. A sombra do Leviatã banhou todo o leito do mar com sua massa. Ainda assim nós corremos. Olá, olá, Distrito de Colômbia. Aqui é o USS Agincourt. Vocês conseguem me ouvir? Câmbio.
Mais estática. 19 nós. 19.2, 19.4. Agincourt estava se movendo mais rápido do que a maioria dos navios já existentes. E ainda assim, a sombra acima de nós não teve dificuldade alguma em nos manter dentro do perímetro. Tão grande era sua fonte. 21 nós. Distrito de Colômbia, aqui é o Agincourt. Você me ouve? Câmbio. Responda. Ainda nada. 21.9, 22.2. Olhei para cima. A sombra era turva e mal definida, mas eu distinguia a monstruosa e alienígena floresta de seus poderosos tentáculos, que se enrolavam, curvavam e espalhavam em todas as direções, imóveis. Parecia uma estrela negra, vista através de uma lente de tempo curvada. Mas se afastava atrás de nós. Agincourt era mais do que um adversário à altura em termos de velocidade. 23.5. Olá, Distrito de Colômbia. Aqui é o Tenente Lavelle do Agincourt. Estão me ouvindo? Ainda assim, ouvi estática, mas também rajadas de som mais claro, pouco acima do limite de audibilidade. Estávamos nos comunicando de forma clara e rápida. 25 nós. 25.3. Quase muito rápido. Olá, Distrito de Colômbia. Aqui é Agincourt. Você me ouve? Câmbio. Você consegue me ouvir? Olhei para cima e por cima do ombro. 25.8. 25.9. 26 nós. Merda. O Leviatã não nos perseguia, apenas retornava à superfície. Acionei todas as luzes e propulsores do Agincourt e explodi seus lastros. Começamos a subir. Lavelle. O quê? O que é? Alguma sorte no rádio? Nenhuma ainda. Por quê? Leviatã não está nos seguindo. Está subindo? O digital vai atingi-lo quando ele se aproximar. Ele não vai se aproximar. Surgirá bem debaixo do barco. O submarino não conseguirá atacar nessa distância. Houve uma pausa. 23 nós agora. Reduzimos a velocidade na subida. 23.1. Meu Deus, mova-se, 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 droga, mova-se, leve-nos para lá! Continue tentando levantar o navio. 25.4 nós, 25.7. A sombra massiva do Leviatã movia-se para águas mais claras, seus tentáculos se alinhando ao ganhar velocidade. Olá, Distrito de Colômbia, aqui é Agincourt, você me ouve? Câmbio, responda! 27,3 nós, 3.000 pés abaixo da superfície, aproximadamente 2.000 até a profundidade de teste do distrito. Agincourt continuou sua subida, e gradualmente, à medida que o fazia, as águas começaram a clarear, o medidor de pressão começou a cair e o Leviatã, agora nadando rápido bem acima e à esquerda de nós, veio mais para perto de nossa visão. Somente então eu entendi completamente. O Distrito de Colômbia não tinha chance, mesmo em uma luta injusta. Essa fera era imparável? Olá, Distrito de Colômbia, aqui é Agincourt, você me ouve? Câmbio. 1.500 pés até a profundidade de teste do escolta. Aqui é o Distrito de Colômbia, estamos nos aproximando de Agincourt. Câmbio. Escute-me, Alferes. Estamos dizendo que não temos o Leviatã a reboque. Reafirmo, não temos o Leviatã rebocado. Há uma lacuna entre nós e ele está indo para as coordenadas que mencionei anteriormente. Se você está lá, recue imediatamente. Você copia? Saia, agora. 1.000 pés, 800. 750. Perdendo sinal, coordenadas listadas. 3 pontos ou por menos 1,50. Ponto 45, aguardando o pacote. Espere. Conteúdo insuficiente para rephrasing ou redução. O texto de entrada parece ser um fragmento incompleto de diálogo. Meu coração disparou até a garganta. Eu conhecia aquele som. O rugido do Leviatã das fitas da Toscana. Evidentemente, a fera não servia mais para a furtividade, o que só podia significar uma coisa. Droga. Lavelle se juntou a mim na esfera do piloto.
Jesus, o que diabos foi isso? Estamos atrasados, é isso. Estamos muito atrasados. E estávamos, embora a corrente de velocidade de Agincourt nos trouxesse mais perto antes de eu parar completamente. Foi uma parada com bela vista, porém. Vista impotente e terrível. Vimos as costas montanhosas do Leviatã e sua grande boca coberta por um muro de escudos de seus tentáculos retorcidos, absorvendo uma série de cargas de torpedo do submarino de escolta. Ele disparou uma rajada de Mark 48 dos pods. Esses torpedos partiram em foguetes e detonaram em ondas. E por um breve momento, pensei que poderia ser suficiente, se adequadamente direcionado, para repelir o Leviatã. Ou ferir a maldita coisa ou algo assim. Mas a besta levou os golpes e apenas rastejou para frente. E em pouco tempo, o submarino só tinha seu arsenal balístico. Nada apropriado para uma luta como esta. Concentrou todos os seus esforços em uma retirada. Mas uma classe Ohio é um mamute gigantesco, com 2 campos de futebol de comprimento e quase 19.000 toneladas de rebites metálicos. É rápido, mas não o suficiente. O Distrito de Colômbia estava condenado. Tente chamar Dixon, Lovell, eu disse, minha voz tremendo ao fazê-lo. O distrito é poeira. Quando eu disse isso, o último torpedo do armamento da Colômbia foi lançado. Ele acelerou pela água e deixou um rastro saltitante e espirrando, e atingiu um tentáculo, e explodiu tremendamente, mas inutilmente, sobre ele. E então, após um momento de silêncio, o Leviatã se desenrolou e seus tentáculos bloquearam os últimos raios de sol ao anoitecer. E eles rodearam e envolveram sua imensidão ao redor do casco do distrito. E então o navio desapareceu. Droga. Afastei Agincourt da festa a toda velocidade. 20 nós. 20.1, 20.4. Olá, USS Dixon. Aqui é o Tenente Lavelle do Agincourt. Responda. Câmbio. 22 nós. Aqui é o USS Agincourt. Câmbio. Solicitando um resgate. Você me ouve? Câmbio. Aos 23, eu senti um tremor e um abalo e um grande deslocamento na água atrás de nós. Agincourt se contorceu e rolou. Eu olhei para trás. 23.5. Olá, Dixon. Aqui é o Agincourt. Você está me ouvindo? Câmbio. 23.6. Oh, Deus. O Leviatã terminou de comer e se virou. Seus tentáculos sozinhos provocaram uma inundação de correnteza, e então, Deus Todo-Poderoso, lá estava ele. A fenda era imensa, horrivelmente, monstruosamente grande. Um cânion bocejante e uma boca ao mesmo tempo. Que diabos é essa coisa? 24.1 nós de velocidade, 24.6. Olá, Agincourt. Aqui é o USS Dixon, respondendo ao pedido de resgate. Qual é a sua direção? O Leviatã abriu seus olhos e Agincourt foi subitamente inundado por um brilho laranja. Merda, Lavelle. Aguente firme, Dixon. 26 nós. Cancelar a coleta. O quê? Por quê? 26.3. Ele nos vê. Avise ao Dixon para se proteger. Tentaremos despistar isso e nos encontrar. 26.8, 27. Dixon, você copia? Câmbio. Alto e claro, Agincourt. 27.5. Os tentáculos do Leviatã se formaram atrás dele enquanto ele perseguia. Ajude-nos, por favor, Jesus. 27.7. Estamos seguindo para o noroeste, em alta velocidade. O USS Distrito de Colômbia foi destruído. 27.9. 28. Desculpe, repita, câmbio. A Colômbia se foi. Afirmativo. O Leviatã destruiu o USS District of Columbia. Agora estamos... Que porra é essa? Acelerei os propulsores do Agincourt ao máximo. Eles gemeram e protestaram, mas fizeram o seu trabalho, mesmo que por pouco. 30 nós, 32 décimos. 33 décimos. Mesmo que o oceano parecesse se esvair na boca da coisa, carga por carga de lago.
Vamos, querida, vamos. Agincourt, aqui é o Dixon Real. Confirme a destruição do Distrito de Colômbia. Câmbio. 32 nós. Sim, senhor. O Leviatã resistiu a tudo que o distrito lançou contra ele e simplesmente engoliu o navio. 32-5, 32-9. Localizamos seu farol, Agincourt. O grupo de destruidores está se movendo para resgatar e engajar. Meu coração parou. 33, nós. Lavelle! Eu sei, Dixon. Você está aí? Capitão Gilsey, não se envolva. Eu prometo, senhor. Só uma bomba nuclear poderia parar essa coisa. Leve o grupo de destruição para a segurança e nós te encontraremos lá. Negativo, Agincourt. Você trouxe o assunto a público. Nós assumimos daqui em diante. Culpado fora. 34 nós e aumentando. Dixon, responda. Câmbio. Agincourt voou admiravelmente. Mas pelo som e pelo seu próprio esforço, ele roncou e tremeu. E nadou contra a força da corrente. 34-7, 35. Vamos, querida. Vem. Vem. Dixon, aqui é Agincourt pedindo que você se afaste agora. Responda! Responda, maldição! O Leviatã estava ganhando. Se isso significava que ele se movia rapidamente ou apenas arrastava o mar para sua boca, era incerto e irrelevante. Tudo que eu sabia e tudo que eu me importava em reverter era o fato de que Agincourt estava caindo, apesar do grande esforço para se distanciar de seu caçador. Foi uma corrida contra o tempo e todas as probabilidades. Estávamos perdendo a corrida. 36 nós. 36-1. Dixon, aqui é Agincourt. Respondam, seus psicopatas. Desengate! Cada botão e agulha e vara e alavanca chacoalhavam em seus lugares, e meus tímpanos tremiam, e lá em cima eu podia ouvir Laville gritando de raiva e batendo nas laterais da mesa de controle com uma chave inglesa. 37 nós. 37-3. Quanto mais o Leviatã se aproximava, mais velocidade era necessária para sobrevivermos. Era como ser capturado pela gravidade na borda de um horizonte de eventos. Um movimento errado, um único erro, nos condenaria. A sombra da boca começou a se espalhar sobre o navio. Agincourt estava quase lotado agora. 39 nós, e não era o suficiente. Agincourt para Dixon! Não entre em combate! Lavelle parou ao ouvir o estático. Novamente, a massa do Leviatã bloqueou nosso sinal e não podíamos fazer nada para evitar. A água correu para dentro da boca e Agincourt foi junto, tombando impotente e desesperadamente, com seus propulsores disparando com toda a sua força de braços e toda a sua força. Latner? A força da explosão de um míssil antissubmarino de navio para navio, sem dúvida, se expandiu pelo mar e parecia incendiar todo o oceano. O Dixon havia chegado. Outra explosão ocorreu e sacudiu nosso navio até o núcleo, e o Leviatã redirecionou seu curso para a superfície com velocidade demoníaca. Atrás de nós, por não mais do que algumas centenas de pés, sentimos sua massa enquanto se movia. Ondas submarinas foram desencadeadas, envolveram e consumiram o Agincourt, o enviando cambaleando de lastro a lastro, o deixando quase de barriga para cima na água antes de rolar novamente. As explosões estavam mais próximas. Lavelle, não sabem que estamos aqui embaixo? Eles podem ter perdido nosso sinal de rádio do farol. O que isso significa? Isso significa que eles acham que estamos mortos. Você pode tentar contatá-los novamente? Eu não sei, eu vou... Houve um poderoso clarão de luz e então... As explosões não estavam mais distantes do que antes da última, mas meus ouvidos agora lutavam para relatá-las corretamente. Tudo estava abafado, tudo nadava, meu... Cabeça, minha visão. Eu tateei os controles e descobri que metade não respondia e os outros estavam gritando. O quê? Lavelle. Eu me ouvi gritar.
Lavelle, você consegue levantar o Dixon? Eu continuava errando nos controles. Botões, leituras e painéis estavam desligados. Tentei aumentar os propulsores, mas só ouvi o clique, clique, clique do controle. Lavelle, você está aí? Eu ouvia mais meu próprio coração do que a batalha. Lavelle? E gradualmente, o choque começou a desaparecer, e quando desapareceu, deu lugar a algo pior. Medo. Lavelle. Corri do conjunto de controle para a escada do alçapão e olhei para cima. Uma gota de água me atingiu no olho. Depois outra. E outra. Eu comecei a subir. Minha mão escorregou no líquido ao alcançar o último degrau. Mas eu a agarrei mais forte e me puxei para cima, para o centro de operações abaixo da escotilha. Lavelle? Não houve resposta. Claro que não houve resposta. Lavelle estava sentado em um ângulo antinatural contra a parede distante, e seus olhos ainda estavam fechados, e um pouco de sangue escorria de seu ouvido direito e caía sobre seu ombro, onde era lavado por um fluxo constante de água do mar, da escotilha torta, que se tornava um riacho que se tornava vários. As luzes piscaram de novo. Alcancei meu amigo e me ajoelhei ao seu lado na água. Lavelle, ei, amigo, você me ouve? Não ouvi nada além do mais leve e silencioso gemido, mas foi rapidamente abafado por outros sons, o rugido da fera. E então um som muito mais ameaçador, até mesmo do que esse. Ouvi água correndo embaixo. Quando olhei para a borda, vi o oceano dentro da esfera do piloto e estava subindo para me encontrar, mas eu só podia vê-lo através de um raio de sol que passava pela escotilha. Eu peguei uma chave inglesa. Lavelle, estamos na superfície. Eu posso ver o sol bem ali. Isso é casa. Fique firme, ok? Subi 2 degraus na escada e bati na escotilha com uma chave inglesa. Ela se dobrou levemente. Eu balancei novamente. 1 centímetro de progresso. A água ultrapassou o limite da sala de operações. Lavelle soluçou. Aguente firme, amigo, ok? Eu me balancei para cima novamente. As luzes se apagaram pela última vez. A Gancourt cambaleou e gemeu enquanto morria. Jesus, por favor. Deus, por favor. A escotilha começou a se dobrar mais, a luz do sol intensificou-se, e a água agora alcançava a metade das botas de serviço viradas para cima de Lavelle. Senti um alívio. Consegui. Eu havia forçado um buraco na escotilha grande o suficiente para colocar uma mão, mas então a água despejou por dentro, a uma taxa 2 vezes maior do que a onda de baixo. Virei minha cabeça e deslizei pela escada abaixo e tropecei para trás enquanto começava a se acumular. O que é isso? Olhei para cima do buraco, e só quando fiz isso, percebi o erro. Não estávamos na superfície. Estávamos apenas perto dela. A apenas 30 metros de distância, mas muito, muito longe. A água inundou a sala de operações, me empurrando contra a parede ao lado de Lavelle. O oceano se lançou contra nosso batimento e nos atingiu em ondas, torrentes e baldes. Eu não conseguia respirar por alguns segundos, mas agarrei a mão de Lavelle e ele apertou com toda a força que tinha, apenas o suficiente para dobrar as pontas dos dedos ao redor do lado da minha palma, e então começamos a flutuar até o teto. Desculpe, amigo, eu sinto muito, muito, muito mesmo. Eu tentei. Não ouvi mais explosões da batalha não muito longe. Apenas o rugido triunfante do Leviatã e o barulho da água e meus próprios suspiros irregulares e trêmulos. Pressionei meus lábios contra o teto e suguei todo o ar que havia para respirar, e então eu pude sentir Lavelle escorregar para debaixo da superfície e a água apertou em volta do meu peito, e então estava sobre o meu rosto. Então uma sombra caiu sobre os ossos volumosos do buraco do Agincourt, e eu senti um impacto forte e uma correnteza, e então...
Eles estão dentro. Eu abri meus olhos. Eles doíam e eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia quando era. Na verdade, eu não sabia nada, mas ouvi passos e vi uma sombra. Então senti algo agarrar meus ombros e me erguer. Um balde de água do mar caiu da minha camisa, cabelo e rosto. Você está bem. Eu sou o Tenente Latner, certo? Venha, está tudo bem. Vou te tirar daqui, ok? Alferes, informe no final que há um sobrevivente. Sim, senhor. Eu não sei o que é. Está tudo bem. Lavelle. O que é isso? Lavelle? Eu não me lembro. Eu não consigo. E rompi em soluços lamentáveis, convulsivos, pesados e descontrolados. Ei, está tudo bem, está tudo bem. Alguém pode me ajudar aqui? E então eu comecei a escorregar. Ei, estou perdendo ele! Estou perdendo ele! E então tudo ficou escuro. Acordei em uma cama de hospital. Fiquei delirante por mais de um dia. Mas, após recobrar a consciência, fui atualizado e consegui relembrar minha história para um relatório. Pelo que me contaram, o seguinte aconteceu. O Dixon havia sido destruído, perdido com todos a bordo, junto com seus escoltas e, claro, o Distrito de Colômbia. No total, a Marinha perdeu mais de 700 bons homens na operação. Entre eles estava um tenente chamado David Scott Lavelle, no dia mais mortal da história da Marinha em tempo de paz. Mas eu também aprendi algo mais. Com base na marca de impacto ao longo do casco destruído do Agincourt, é evidente que, após se banquetear com o Dixon, o Leviatã atingiu o Agincourt e o jogou até a superfície, onde outro navio, o destruidor Arla Burke Tecumseh, o encontrou rolando na superfície com uma escotilha quebrada. A Marinha, sem dúvida, fará um esforço para encobrir essa história e explicar suas perdas como um desastroso fracasso no treinamento. Mas eu não vou fazer parte disso, nem de quaisquer esforços futuros para caçar o Leviatã. Não, essa história precisa ser contada para aqueles homens perdidos, e para Lavelle, e para você. Como o piloto da Toscana antes de mim, aceitei o fato de que aquela coisa lá embaixo não deve ser perturbada, assim como sua casa. Pelo amor de Deus, não se aventure muito no fundo, fundo poço do selvagem Pacífico. Pelo bem de todos nós. Ei pessoal, é o Mortis e muito obrigado por ouvirem. Não consigo expressar o quanto gostei disso e espero que vocês também tenham gostado. Um enorme agradecimento à Mother Creepypasta por narrar e ao Immunity Zero que se juntou a nós na segunda parte. Eu linkei os canais deles na tela final e na descrição, então por favor confira e mostre a eles um pouco de amor. Eles realmente merecem. Como sempre, se você gostou do vídeo, por favor esmague violentamente o botão de curtir e se inscreva, ou um zumbi recém-libertado irá protestar perto da sua porta. Se você não entendeu, é porque não viu o vídeo da compilação de acampamento. Enfim, por agora vou me despedir e descansar um pouco. Continuem incríveis, e muito obrigado pelo seu apoio. Isso significa muito para mim. E eu verei vocês na próxima.